Ela é certificada em saúde holística, formada em diagnose e nutrição funcional, pesquisadora, podcaster, já pensou em ser monja e yogi, mãe e craque em saúde feminina. Puxa uma cadeira que o papo hoje vai começar e a Isabela Fortes é maravilhosa. Bela, então, bom, quero começar sabendo de como que começou essa sua história, né? Porque você hoje trabalha com saúde da mulher, com saúde holística, mas eu sei que antes disso teve muita coisa aí, teve passagem por mosteiro, teve vontade de virar monja. Vamos lá, me situa aqui. Eu brinco que eu sou um gato com 7 vidas ou mais, né? Então, eu saí do Brasil muito cedo, quando eu tinha 15 anos, porque eu sempre fui dessa exploradora. Era aventura, vamos. E aí eu fui fazer intercâmbio, acabei fazendo faculdade, voltei para o Brasil e fui cair para trabalhar num banco de investimentos. Nossa. E estava tudo certo. Até um dia me deu uma crise existencial, de falei, gente, meu trabalho é fazer gente rica mais rica. E ficou pobre, eu falo isso para mim. E eu tenho a bênção de ter um tio e uma tia que sempre foram bem fora da caixinha e que foram uma grande influência na minha vida. E, sem entrar em muitos detalhes, eu já comecei a fazer meditação desde muito cedo, eu acabei resolvendo me mudar para um mosteiro na Índia. Adoro. Eu tinha 20 e poucos anos, no início era só, eu queria conhecer a Índia, e acabei indo para o mosteiro, fiz várias iniciações e realmente tive umas experiências super fortes, a ponto de eu realmente achar que, cara, eu acho que eu vou virar monge. Com 21 anos isso? Isso tinha uns 24. E aí, a vida de mosteiro é bastante dura e para já entrar à cozinha, o meu trabalho era 8 horas por dia de chopping, que era cortar legumes. Então, eu cortava cenoura e aprende-se muita paciência, porque com certeza. Eu já super eficiente, que sempre fui, já estava querendo cortar mais rápido, até vinha a minha supervisora, que era uma alemã, ela falou, Isabela, olha... Aí ela latas de lixo, daquela de empurrar, ela, olha quanta cenoura você vai ter. Não tem pressa. Eu quero que você corte assim. E aí você cortava, enfim, mantras e essas coisas. E eu fiquei, por 4 anos da minha vida, indo e voltando. Eu não fiquei 4 anos direto. E aí já no final, a guru me chamou para conversar e falou, olha só, o seu tempo aqui se esgotou. Tá na hora, você não nasceu para ser monge. Você nasceu para criar família e está na hora de você ir para o mundo e levar tudo isso que você já aprendeu. A gente não tem uso mais para você. E aí eu voltei para o Brasil, bem triste, na verdade. Teve uma série de passos nesse meio. Eu passei pela Europa antes, porque minha irmã morava lá, e acabei conseguindo um emprego na Amazônia. Falei, um bom compromisso. Saí da Índia, fui para a Amazônia. Ótimo. E fiquei trabalhando com sustentabilidade até numa outra volta para a Índia. Também conversando com guru e com monges, eles me fizeram enxergar e falaram, olha só, você vive uma vida dupla. Porque eu sempre queria terminar o que eu estava fazendo para ir meditar. E eu era interessada em comida natural. Ele falou, você tem que fazer da sua vida, da sua paixão a sua vida. E aí foi quando eu tive a ideia de abrir o Nirvana, que foi o primeiro centro holístico de verdade do Brasil, no Rio de Janeiro. Eu também tive uma sorte de ter um investidor maravilhoso, era um lugar incrível, com vista para o Cristo. E aí, dentro do Nirvana, teve um dos primeiros cafés orgânicos do Brasil, que a gente tinha um problema sério de fornecedor. Você perguntava para o cara, era orgânico, o produtor falava, o que é orgânico? Em que ano foi isso? Isso foi em 2004. Naquela época era bem diferente. Não tinha nada, mas era incrível, eu estava super feliz, apesar de eu já estar me olhando como... Acabei virando empresária. O Nirvana tinha muitos alunos, eu tinha... milhões de funcionários e começando a cada vez menos dando aula de yoga. E aí, meio conciliando um pouquinho de frustração com outras coisas, eu recebi a diagnose de que eu estava com câncer de tireoide. Nossa. E aí o meu mundo colapsou. Falei, desde da raiva de porque eu sou a pessoa mais saudável que eu conheço, aí vem todas as arrogâncias, né? Eu medito, eu como bem, eu faço bem, porque eu... Aí supera-se o porquê eu, vamos se tratar. Mas isso gerou na minha cabeça aquele pensamento de o que é ter saúde? Por que isso aconteceu? E aí eu perguntando para médicos o que causou, ninguém te responde o que causou, né?
E eu fiquei com um pouco aquilo na cabeça, de tipo, deve existir uma maneira de prevenir essas coisas. Então, a medicina atual, a qual eu tenho um pouco, às vezes eu até apareço um pouco agressiva com isso, mas foi porque eu já tinha tido vários sintomas e sinais antes que foram ignorados por todo mundo. De por que isso está acontecendo, a minha menstruação desapareceu por 2 anos e ninguém dava explicação. Mas, enfim, por conta disso, eu tive que sair do Nirvana. E, como eu era casada com um americano, que o negócio dele já estava evoluindo para outras direções, ele falou, vamos morar numa cidade pequena, sem estresse. E a gente se mudou para San Clemente, na Califórnia, passar a vida sobre as ondas. Né? Assim, era uma cidade surfista, menos habitantes do que cabe no Maracanã, que eu já não me lembro números, mas já me fizeram essa conta. Nossa, acho que no Maracanã é tipo, sei lá, 50 mil, 100 mil. É uma cidade bem pequena, tem tipo uma escola, você conhece o caixa do supermercado, é uma cidade bem pequena, tipo 9 restaurantes. Bem outro esquema de vida. Eu morei em Lugano já, que também é bem pequeno, era 20 mil habitantes. Por isso que às vezes eu tenho que vir para o Rio para pegar um pouquinho de inoculação de loucura. E aí lá eu montei um estúdio de yoga, porque era o que eu fazia na época. Tive meus 2 filhos e eu comecei a ter uns sintomas piorados de novo. De novo, depois já tinha feito todo o tratamento. Tive tratamento, tirei a tireoide, faz radioterapia, iodo radioativo, todas essas coisas. Eu já tinha me considerado curada. Eu falei, isso já está atrás, isso já é passado. Agora quanto tempo demorou até você descobrir e depois ficar curada? O tratamento meio que acaba durando 1 ano, mas você esperam 5 anos para dizer, tá tudo tranquilo, vai viver a sua vida. E aí passou, tava ótima, e aí comecei a ficar super cansada. Aí comecei a não dormir. E aí eu me lembro um dia, descendo na cozinha, olhando para meu marido, e falei, cara, eu tô com uma ansiedade. E a minha vida era perfeita. Eu falei, eu não sei o que tá me dando taquicardia, eu não tô me aguentando. E o coitado, homens olham para você, tipo, terror e pânico, né? Você não sabe o que está acontecendo, eu sei menos ainda. E aí foi quando eu comecei a ir especialista em especialista, e será que é câncer? Será que é isso? E cada um me levando para um canto. Eu falei, não tem uma pessoa para olhar o todo? E caí num naturopata super bacana, que começou a olhar o todo, e eu falei, olha só, ninguém está conseguindo, eu vou estudar diagnose funcional. Foi por isso que eu comecei a fazer. Eu falei, eu quero entender o que está acontecendo. E foi assim, aquele eureka na minha vida, entendeu? Eu falei, cara, a gente não é partes. Eu não sou uma tireoide, que era como todo mundo me tratava. Eu sou um conjunto de células e de sistemas que se conversam. E aí emburaquei, porque eu sempre fui super CDF, e aí comecei a fazer milhões de pesquisas de o impacto da nutrição nos hormônios, no sono, na atividade física. E aí veio a pandemia, eu fechei meu estúdio por causa da pandemia e foquei. Eu já estava tendo uma vida dupla de novo. Então. Eu dava aula de yoga. E aí a maioria das minhas alunas eram mulheres e eu via, cara, as coisas que funcionavam antes não estão funcionando. Essa yoga e a meditação que a gente está fazendo, tá faltando alguma coisa. Aí comecei a estudar nutrição, porque eu era vegetariana. E aí comecei também a entrar em todos esses processos de nutrientes, minerais, proteínas, macro... E eu falei, cara, é tudo junto e misturado e não dá para dissociar. E jogado mais ainda por conta da falta da tireoide, eu estudava muito hormônio. Aí numa das aulas de hormônio, falei, gente, eu não tô com câncer, eu tô com perimenopausa. E ninguém parou para pensar sobre isso. Aí vai lá, falei, quem é especialista em perimenopausa? Vai em ginecologista? Não, hormônio da câncer, isso não pode, porque eu tinha 42, então isso já tem quase 10 anos. Mas 42 é relativamente jovem. Bem jovem, e era um pouco agravado, por isso os hormônios se falam. Então eu já saía com um pouco de déficit por não ter a tireoide. E eu estava com várias deficiências nutricionais na minha dieta. Aí piorado, porque a tireoide controla o seu metabolismo de uma certa forma e controla movimentos peristálticos. Então eu reparei também que eu estava com vários distúrbios gastrointestinais. E aí foi quando eu juntei tudo. Eu falei, olha só, vamos olhar tudo. Metal pesado, parasita, desbiose, nutriente, mineral. O intestino, para mim, eu sou a fanática do intestino. Eu antes, até recentemente, eu trabalhava com 5 pilares de saúde, né? Que era sono, estilo de vida, gerenciamento de estresse, nutrição e suplemento. Agora eu incluí o 6º, que é
microbioma. Não, microbiota, gente. Nossa. Tudo, que começa da boca, e as Uhum. pessoas esquecem isso, né? Todo o Sim. trato digestivo. Uhum. E aí, eu tô melhor do que eu tive de saúde há 30 anos. Ah, incrível. É, né? incrível, incrível como faz diferença. Eu durmo muito melhor do que eu dormia quando eu tinha 30. Uhum. Eu faço muito mais exercício, eu tenho mais massa muscular. Então, por um lado, é uma esperança, porque dá para você reverter várias coisas. Uhum. Então, é meio que aquela... Eu tenho uma visão pouco romântica e que muitas pessoas chamam quase macabra, tá? Mas, assim, a vida, que era como se fosse... É um carro, a gente está indo em direção ao penhasco. Ninguém vai sair dessa vivo. Então, a intenção não é não cair. A gente Sim. vai morrer, mas... É a gente viver bem. Eu quero chegar lá com o meu carro bonitinho, todas as rodas, lataria em certeza. shape. E aí, o que a gente pode controlar? Porque cada carro vem de fábrica com uma certa aceleração que pode te fazer chegar lá pior ou mais rápido, que são os riscos, né? A genética e as escolhas que a gente faz. Então, já que o carro não vai parar, como é que a gente começa a fazer ele desacelerar para chegar lá bonitinho, pensando? Então, esse virou meio que o meu trabalho, achar as maneiras que a gente pode de integrar o ser humano que somos. Não, e tudo com isso todas é a as escolhas. saúde, que foi quando você começou a estudar a saúde holística, Foi. né, integrativa. Exatamente. Para quem não sabe, vou pedir para ela explicar para a gente o que é a saúde holística, que é o que eu acredito. Para mim, você cuidar do corpo como um todo é quase básico. Quando, básico. quando a gente para pensar, você fica, poxa, mas como é que os outros não pensam assim, né? Que a medicina convencional, e com todos os créditos, a gente retarda morte, faz cirurgias maravilhosas, transplantes de órgãos, cura doença, mas é isso. Mas não cuida da saúde. Ela é uma medicina reativa, você Exato. espera cair para consertar. A medicina holística e integrativa é, vamos prevenir para nunca precisar e só usar quando precisar muito, ao invés de só ficar apagando incêndio. Além de tudo, a medicina convencional, como ela é reativa e ela espera você adoecer para te tratar, ela está gerenciando o sintoma, porque ela nunca está olhando a causa. Então, o nosso trabalho na medicina holística é achar a causa ou as causas, porque às vezes não existe uma causa, né? É uma constelação que levou àquela situação. Então, talvez se você tira contribuintes, você vai achar a saúde. E aí é engraçado, porque a gente vê os movimentos e pêndulos, né? Eu já fui bastante natureba, negava tudo, não queria antibiótico. Aí tem o outro lado lá de cá que espirrou, toma um amoxil preventivo. Então agora eu consigo circular nesses dois mundos de tipo, tudo bem, hoje eu vou precisar talvez deste antibiótico, mas como é que eu vou não destruir a minha microbiota se eu precisar disso? Deixa eu cuidar da minha microbiota, né? A gente tem... É isso, exatamente, né? achar esse equilíbrio e descobrir as causas. Budismo, caminho do meio, estamos lá. Volta pra lá. Já estamos lá. Mas eu queria saber de você, eu vou fazer 50 anos, já me sinto com 50, eu vou fazer 50, mas estou feliz que vou fazer 50. E sempre é aquela questão, né, dos hormônios, fazer ou não reposição de hormônios. A minha irmã, logo que ela fez a reposição, coincidentemente ou não, ela teve um problema, ela teve um câncer, né, ou um pré-câncer. Então, eu acabei ficando meio preocupada em relação a isso. O que é que você acha em relação à reposição de hormônios? Eu acho que é uma maravilha e o estudo que gerou todo esse medo, ele tem diversas falhas. Não quero totalmente meter pau porque aprendeu-se muito. Mas chama o WHI, que é o Women's Health Initiative, e é uma tristeza, porque foi o maior estudo com um investimento de bilhões na saúde da mulher, foi assim a grande esperança. Acho que ele começou a recrutar em 1995 e eu acho que ele acabou em 2002. Por conta desse estudo e dos achados, que se você quiser depois a gente entra em detalhes, e foi uma manipulação estatística, concluiu-se que a reposição hormonal causava câncer. O que existem várias formas de você ler o que é uma associação e o que é causação, né? Eu brinco assim, andar de avião tem um risco. Isso quer dizer que andar de avião mata? Não, causalidade, né? É um pouco isso que aconteceu e a análise estatística foi bem... Eu odeio teorias de conspiração, mas a maneira como tudo evoluiu, e era numa época pré-internet, pré-Twitter, com
Né, como é que é aquela entrevista coletiva? Explodiu a manchete, mas não explodiu o a manchete, inteiro. os médicos não receberam o estudo, então eles entraram em pânico, e aí instalou-se um pânico e falou, olha só, e o pior ainda foi que ainda ficou que o estrogênio é que causa câncer, quando na realidade, quando você olha para o estudo, foi a progestina, progestágeno, MPA, que foi usado, que nem se usa mais atualmente. Então, para resumir, para a gente não ficar muito em tecnicalidades de estudo, o que usaram o tipo de hormônio que foi usado também não é o que se usa hoje em dia, era totalmente sintético, né? O estrogênio era estrogênio conjugado equino, que era de urina de cavalo, de égua prenha, e era uma fórmula, estrutura molecular parecida, mas sintética, e um acetato de progesterona, que também era um progestágeno sintético, porque o que descobriu-se que é verdade é que quando você toma estrogênio, o estrogênio faz coisas crescerem. Né? Ele faz ossos fortes, ele faz musculatura, mas se você também potencialmente já tiver um tumor, este também pode crescer. E ele é como se fosse um adubo para o nosso endométrio. Então o estrogênio faz a parede do endométrio ficar mais grossa. E aí eles descobriram que a progesterona, que é o que faz a gente menstruar num ciclo normal, vai lá, limpa tudo isso. Então a combinação do estrogênio com a progesterona é protetiva para se existir um câncer que pode ser gerado por reposição hormonal para a menopausa, seria muito mais o de endométrio do que o de mama, mas é o mama que pegou a fama também. Enfim, então eu acho que o risco de câncer existe para a mulher, e o que se tirou desse estudo foi que menos de 1% poderia ser agravado com a reposição com aqueles hormônios. Mas, como existe uma diferença entre risco absoluto, que é realmente o risco real de uma pessoa desenvolver outra, e risco relativo, eles só alardearam o risco relativo, que seria 26% de risco de câncer. Só que o risco real de uma mulher é 2,6% e foi aumentado em 1%. Ou seja, em estatística, eu acho que o número seria 9 em 10 mil, agora seria 10 em 10 mil. Então, uma mulher a mais com... Então, na minha opinião, o que se conversa pouco é, tudo bem, se você ainda considerar que isso é um risco, qual é o risco de não repor? Porque um risco de uma mulher ter doenças cardiovasculares é 1 em 4, 25%. E a reposição hormonal ajuda com ajuda com doenças cardiovasculares, se você começa mais cedo até, então por isso também hoje já se mudou, antigamente esperava você entrar na menopausa, parar de menstruar por 1 ano para começar a fazer reposição hormonal. Hoje em dia é na perimenopausa, quando você está com sintomas, se você começa mais cedo, quando os receptores celulares já ainda estão sensíveis e você ainda tem saúde, você ainda tem saúde óssea, você ainda tem musculatura, seria muito mais produtivo para a prevenção de doenças futuras do que você esperar. Então a analogia que eu sempre uso é, você espera o carro ficar sem gasolina para encher o tanque, ou você vê que está ficando sem gasolina e enche o tanque. Então reposição hormonal eu vejo assim, quando você está na perimenopausa, que também é bem particular, a média pode ser, normalmente dizem, a média é 7 anos antes da idade da menopausa, mas umas mulheres podem ser muito mais cedo e outras podem ter 1 ano de sintoma de perimenopausa. É bem, depende de vários fatores, tanto genéticos como comportamentais, como estilo de vida também. Então, se você pega elas quando estão com esses sintomas... Quais são os sintomas? Então, o característico que todo mundo pensa na cabeça é fogacho, né? A mulher lá passando mal perrengue. Esse, a gente chama isso é um sintoma vasomotor. Ele é quase uma caricatura que a maioria das pessoas talvez nem tenham. Ai, tomara que eu não tenha. Eu só tive calor noturno, do tipo... O red flag pra mim foi quando eu tava dormindo com muda de roupa de cama do lado. Nossa. Porque no meio da noite eu acordava toda molhada. Ai, era um desespero. Nossa. Mas esse é quase uma caricatura. Se tiver, esse é o clássico. Só que hoje em dia já tem uma constelação de quase 70 sintomas. Eu tô escrevendo um livro nisso, que vai de... O mais comum que eu vejo, que as minhas mulheres vêm pra mim, é ansiedade, insônia, cansaço, perda de massa muscular, secura generalizada, baixa libido e sintomas geniturinários, que esse é o que eu gosto de prestar atenção o quanto antes, porque é o que mais perdura. É o que meio que acompanha a mulherada. E quando estão todos juntos, né? Porque se você falou, gente, de ansiedade, acho que todo mundo tem um pouco de ansiedade. Então é difícil, né? Você falar, estou com esses sintomas. Você tem que falar, você está com todos eles? E por isso é que a perimenopausa é uma diagnose clínica. Então, o que é isso? Às vezes eu também vejo muitas
pacientes frustradas. Eu fui na minha médica. Pode ser que não apareça. E ela não pediu nem pediu o exame de sangue e já disse que eu tô. Então, tá correto isso, porque é uma diagnose clínica. Sim. Mas por que eu gosto de fazer exames, até porque eu sou meio traumatizada com o meu histórico, é para você ter diagnose diferencial. Como a ansiedade, cansaço, insônia podem ser resultados de diversas coisas, você quase que usa os outros exames para eliminar, né? Não, você não é Alzheimer, sabe? Não é, realmente, você não tá com nenhuma depressão de verdade. Você vai ticando, você tá com baixo ferro, porque aí seu cansaço pode ser que tá com baixo ferro, pode ser problema da tireoide. Então, o exame de sangue é meio que para olhar se não tem nada mais. Aí, se não tem mais nada mais, é provável que seja perimenopausa, porque quando a gente vai entrando na perimenopausa, por exemplo, os lipídios começam a piorar. Então, de repente, você teve um colesterol bom a vida inteira, começa a subir. A sua tireoide estava ótima, começa a cair. Você começa a criar, isso é uma das coisas que eu mais vejo também, por isso que eu falo tanto de alimentação, resistência à insulina, quase vem junto com a queda do estrogênio. Então, você começa a estar comendo tudo igual de repente começa a está engordando. Começa a ter hipoglicemia. É porque o estrogênio ajudava a gerenciar esse açúcar do sangue e agora você já não tem mais ele te ajudando. A progesterona, quem fazia GABA, que é um neurotransmissor que te faz dormir. A progesterona não está mais lá, aí você não tem mais GABA, aí você já não faz mais serotonina, que é precursor de melatonina, aí a mulher não dorme. Então, tem aquela conversa da sinfonia hormonal, que está todo mundo conversando e tem aquela orquestra, né? Tá lá a tireoide na tuba, a insulina tocando tambor e tem um maestro. E a gente aqui desesperada. Aí um começa ali a andar mais rápido, o maestro começa a mandar você, vamos lá, vai. E aí os outros hormônios começam a compensar. E aí como é que vai ficar essa conversa? Porque o cérebro quer... Essa mulher precisa sobreviver. E precisa sobreviver hoje, né? Porque o cérebro é imediatista. Não é a longo prazo. Então, vai quebrar o osso para te dar energia, o processo catabólico começa, né? Não tem comida aqui, ou tá faltando coisa, pega aí do músculo, que é onde é o reservatório de aminoácidos. E aí você começa a cair meio que sem entender o que está acontecendo. Então, eu acho que super válido para uma mulher saudável, que conversou com seu médico, fazer reposição. E quais são as formas mais comuns de fazer reposição? Porque eu sei que existem algumas. Tem o chip, tem... Por todo o meu estudo ser feito nos Estados Unidos, e o chip lá ainda não ter sido aprovado pelo FDA, eu sou quase que careta, eu não desconto, eu vejo muitas mulheres super felizes, mas as formas mais estudadas, que a gente, apesar de também isso ainda ser pouco estudado, é o estrogênio bioidêntico transdérmico, porque a versão sintética via oral, tudo que você toma vai ser passado pelo fígado. Né? Então, o transdérmico você já não passa a fase... Transdérmico você passa na pele, aí pode ser ou um gel, ou pode ser um adesivo. Eu uso o adesivo porque eu acho mais prático. Mais prático mesmo. Você troca 2 vezes na semana, o gel tem que passar todo dia. A progesterona, o ideal ser bioidêntica, a gente chama progesterona micronizada via oral. Super importante, gente, a progesterona transdérmica não protege o endométrio. Então, se você está fazendo reposição com o estrogênio, que lembra, faz a parede do endométrio crescer, você precisa da progesterona micronizada oral para evitar esse crescimento. E apesar da existir bioidêntica em creme, ela não funciona. Que ela é como a nossa natural, não é sintética. Exatamente. Então, a bioidêntica também é legal clarificar que algumas pessoas acham que bioidêntica só é manipulado. Não. Bioidêntico é uma estrutura molecular idêntica à que o corpo produz. Mas não é que a gente está tirando hormônio de mulher jovem. Também é feito num laboratório. Sim. E por conta disso, as indústrias farmacêuticas, atualmente, pelo menos nos Estados Unidos, é mais recomendado porque elas passam por um controle de qualidade muito mais rígido. Então, de certa forma, é também mais segura, porque embora existam farmácias de manipulação maravilhosas, existe muito fundo de quintal. Sim. Então, você não sabe o que você está comprando. Sim, e a sintética, como que ela é feita? A sintética, ela também é feita no laboratório, só que a estrutura molecular não é idêntica. Ela tem alguns diferenciais. E isso é importante. Aí entra um pouco de bioquímica, no receptor celular. Então, a bioidêntica, ela é igualzinha. Então, quando o receptor celular está olhando, fala, tá vindo estrogênio, fica todo felizinho, a chave entra na fechadura e faz a mágica acontecer. Os sintéticos também têm um pouco disso, mas a chave não é tão igual. Então, existem potenciais efeitos colaterais. Dá uma forçada, entendeu? Pode. E claro que existe casos onde se precisam
diversos tipos de intolerância, mas por via de regra, o bioidêntico é considerado hoje em dia o mais seguro. E qual o impacto da libido e da depressão? Porque acho que esses são os dois sintomas que eu vejo muito as mulheres reclamarem, né? Sim. Libido e depressão. Para mim é o que eu sinto que é o mais importante. Quando a pessoa começa a fazer reposição, logo melhora? Depende. A ansiedade e a depressão tendem a melhorar e melhorar rápido. Uhum. A libido, ela é multifactorial, né? Então, assim, a libido pode ser melhorada porque ela não está mais deprimida, Uhum. mas existem fatores psicológicos, existem fatores hormonais mesmo. Uhum. Se os hormônios estiverem no pé, a libido também está no pé, por um entendimento do corpo que, quando você está com os hormônios muito baixos, dá um alerta de perigo. Então, você entra no modo que a gente chama o sistema nervoso simpático, que é lutar ou fugir. Tem alguma coisa errada, então a gente precisa sobreviver agora. Tira toda a energia de sistemas auxiliares, que aí entra reprodutivo, digestivo e descanso. Porque se você está na floresta e tem que matar o leão, você cortisol vai lá em o cima. Cortisol vai lá em cima, você põe em circulação para as extremidades, né? O foco, você fica focada no perigo da vez. Então você não vai olhar o gatinho que está te paquerando, você não tem tempo para dar uma namorada na floresta e muito menos criar um filho, Sim. né? O corpo desativa isso. E o corpo é muito sábio, né? Muito sábio. É tipo, você está em perigo, você não vai reproduzir, você vai trazer uma criança no mundo. Então como é que você desliga? Fertilidade cai e vontade de fazer sexo também. Mas nessa fase da vida, a libido é o mais complicado porque ele é muito multifatorial mesmo e muitas das mulheres acham, agora eu vou botar testosterona e aí vai tudo acontecer. Ajuda, mas se você não cuidar do resto, é assim, casamento de 30 anos, né? O príncipe já virou sapo. Então tem várias outras coisas que entram nessa conversa, para não falar uma outra consequência da queda hormonal é a falta de lubrificação, é ressecamento geral da pele, do ouvido. Por isso que às vezes tem zumbido no ouvido, o olho fica seco, a boca fica seca, a vagina fica seca. A vagina fica seca é como, imagina aquele papelzinho, começa a ficar áspero. Aí você tem relação, dá uma ralada. Aí dói. Aí dói, aí sai um sanguinho aqui. Se dói, deixou de ser prazeroso. Exato. Então você tem que organizar, é quase, vamos dissecar? Tá bom, então tá seca, vamos fazer isso para secura. O marido é um babaca, eu deixo para você resolver esse problema. Mas, né, a vontade, acalmar o sistema nervoso, que aliás é o meu foco da minha pesquisa do momento, acalmar o sistema nervoso simpático, eu acho hoje essencial. Porque aí, uma vez que você desliga esse do perigo, e isso vai para emagrecimento, resistência à insulina, libido, sono. Se o seu sistema nervoso está regulado, você está relaxada, você não está em perigo, você dorme bem, você tem amor para dar, você não tem ansiedade, mas se ele está meio desregulado e que pode ter sido por causa da baixa dos hormônios sexuais, a gangorra está bagunçada, entendeu? É que são muitos fatores, né? Eu estava falando do dormir bem, estava lembrando do ciclo circadiano, que muitas vezes me falam, eu tenho o maior problema para dormir. A Cris, que está aqui com a gente. Fala, mas você toma café? Toma até a meia-noite. Você abre a janela depois? Então, às vezes também a pessoa acha que é a menopausa, mas são outras coisas, né? Porque os hábitos, eles influenciam em tudo. Tudo. Quando seria a idade ideal para a mulher começar a pensar nisso? Porque eu acho que eu tenho muita sorte, que daqui a pouco eu faço 50, e estou vendo você falar dos sintomas, e graças a Deus eu ainda não tenho nenhum. Mas quando que é a idade para a gente começar a se preocupar e o que fazer, né? Porque imagina, sei lá, você tem 45 anos, você já quer fazer alguma coisa. Vou responder de duas formas. Eu acho que a idade pessoal de cada uma começa a ficar ligada nisso aos 35, tá? Porque tudo vai depender de um histórico também. Mas essa educação precisava nos ser dada, e eu chamo a menopausa de segunda adolescência. Então, quando as nossas filhas estão entrando na puberdade, a gente explica, você vai ficar menstruada, a gente desconta vários maus humores, porque a gente sabe que essa oscilação está acontecendo. Aqui está acontecendo igual, só que aqui os hormônios estão entrando para ficarem aqui um tempão e aqui eles estão saindo, só que a gangorra é igual. Então, na juventude, para quem é mãe de adolescente, por exemplo, a diferença entre pílula anticoncepcional e uma terapia hormonal
é a dose e a forma. Então, uma pílula anticoncepcional é um hormônio sintético, que a gente já falou que é menos saudável, que é menos seguro, numa dose gigantesca para inibir a ovulação. Então, você está criando uma menopausa já naquela idade. Então, isso aqui já é um fator de contribuição de problemas futuros, dependendo de como seu corpo responde à pílula anticoncepcional. Mas, numa mulher saudável, que está fazendo tudo direitinho, eu acho que a partir dos 35 anos seria legal começar a monitorar os biomarcadores, que é começar a olhar o seu sangue. Que aparentemente, 35, você ainda é jovem, ainda está com tudo em cima. Então, como é que está o seu colesterol nessa idade? Como é que está a sua tireoide? Como é que estão todos esses marcadores? E aí, anualmente, você vai vendo como é que eles estão. Eu também tenho uma certa implicância com taxa de referência da medicina convencional, que é assim, entre esse número, e normalmente é uma taxa gigantesca, entre 5 e 500. Então, se você ainda está 499,5, tá ótimo, tá dentro da taxa de referência. Então, o que eu digo é que você tem que olhar a tendência. Então, se hoje você estava com 50, aí ano que vem você está com 55, tudo bem, vamos fazer um. Se ele fica ali, tá ótimo, mas aí é 60, 65, 70. Estou inventando um número. Você está vendo que a tendência está indo para onde você não quer? O que você pode fazer com o seu estilo de vida ainda? Começar a olhar essas coisas e ver se você está causando por estilo de vida ou está sendo causado por outros motivos. Porque quando chegar no 45... é ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Quais seriam os erros mais comuns que você mais vê das mulheres fazerem em relação à menopausa? Eu acho que e que as mulheres fazem ao longo da vida dela inteira é a dieta, nutrição. Eu concordo 100%. Contar calorias. Eu brinco que nos ensinaram a fazer dieta e ninguém nos ensinou a nos alimentar. Então, a obsessão com a magreza gerou uma maneira de comer totalmente disfuncional, um relacionamento com a comida disfuncional e com o nosso nível de energia também. Então, eu acho que o foco na musculatura também não nos foi dado. Ainda mais as mulheres da nossa geração, que cresceram com aquele ideal de magreza nossa, era absurdo, extremamente magro, nenhuma musculatura, porque o músculo é um reservatório de energia, de aminoácido, de saúde, e a construção de massa muscular vai te ajudar quando você estiver faltando hormônios, entendeu? Ele é quase que supre. Então, eu acho que aprender a comer, a se alimentar com todos os macronutrientes. Proteína é o macronutriente vou querer falar sobre mais isso importante. Não é que os outros não sejam importantes, mas quando a pessoa está de dieta, de uma certa forma, ela acaba cortando muita da proteína. Pelo menos é o que eu vejo na minha população que vem para mim, né? Come muita salada, as mais saudáveis, né? Come muita salada, come muito vegetal, mas não entra na proteína. E você precisa da proteína para a construção de massa muscular. E a proteína é o macronutriente que causa mais saciedade. Então, quando você está saciada, né? Você está bem alimentada, você não tem fome, e você tem energia, e você dorme bem. Se você não tem proteína, existem receptores ao longo do nosso trato intestinal que informam ao cérebro, esses são os hormônios de sociedade derivados do intestino, que hoje todo mundo sabe disso por causa do Ozempic, que é o GLP-1, tá? Mas esses hormônios são feitos no nosso intestino quando você come aminoácidos, que vêm de proteína. Então, eles ficam lá só esperando proteína e ácido graxo, que é gordura. Carboidrato é fonte de combustível para uso agora, né? Então, mas as moléculas intestinais não estão prestando atenção nisso. Isso tá entrando, tudo bem, tá entrando aí comida, mas a gente ainda não se alimentou. Quando ele vê um limite de aminoácidos, que vem numa certa quantidade de proteína, ele avisa ao cérebro, estamos legal, pode tirar a fome da mulher aí, que estamos na boa. Enquanto ele não vê isso, você continua com fome. E aí, você está comendo lá os carboidratos pra caramba. A insulina é chamada para escoltar esses carboidratos, tira de circulação, porque glicose em circulação é tóxico. Imagina o seu sangue ficando caramelizado, aí passa todo grudentinho, né? A circulação tem que ser uma via fluxa, levando hormônio, levando tudo. Então ele já está meio caramelizado, então o corpo não gosta. Então manda a insulina, vamos tirar essa glicose. Aí a insulina sobe. Aí às vezes o corpo erra um pouco na mão, sobe pra caramba. Tudo que sobe, desce. Aí a queda é enorme. Aí quando você cai, você começa a ficar meio cansadinho, com aquela neblininha mental. Aí precisa comer Precisa comer. Aí fica naquele vício que precisa comer. Só que enquanto você não comer
Direito. O que o corpo está pedindo, que são as proteínas, gorduras de verdade e carboidratos integrais, você fica presa nessa rodinha, comendo para subir o açúcar do sangue, aí o açúcar cai. E muitos dos sintomas de menopausa, o primeiro lugar que eu olho é como é que está a sua glicemia. Porque a maioria desses sintomas de mau humor, ansiedade, até pânico, são relacionados com hipoglicemia. Tá. E quando você fala proteína, só carne ou pode ser proteínas vegetais? Grão de bico, lentilha, soja? Pode ser qualquer proteína, só que as proteínas, eu também brinco que proteína é um nome errado. Total. Né? Se você me pergunta, se eu falar, Gigi, você precisa tomar mais vitamina. A primeira coisa que você vai perguntar qual? Então, proteína é igual. Proteína é um conjunto de aminoácidos. Então, o que vai ditar a qualidade de uma proteína é o perfil de aminoácidos. E o seu corpo, cada aminoácido tem uma certa função, de uma certa forma. A gente já sabe hoje, isso não se sabia, até um passado muito recente, que é preciso de um mínimo do aminoácido leucina, metionina e lisina para a síntese de massa muscular. Esses vêm em proporções ideais na proteína animal. E em todos, né? Ave, peixe, frango, ovos, derivados de leite, um pouquinho menos. E a proteína vegetal, ela também tem, só que o perfil de aminoácido delas varia. E a maioria das proteínas vegetais não é completa. O que é isso? Ela não contém todos os aminoácidos essenciais. Aminoácido essencial é aqueles que o seu corpo não faz, então precisa consumir. O que não seria um problema. O arroz e o feijão, eles são um par perfeito. O feijão tem um perfil, o arroz tem outro. Quando você junta os dois bonitinhos, eles fazem uma proteína então, arroz, completa. Feijão e couve... Seria. Aí o problema que começa é a quantidade, porque você precisa comer muito feijão para equivaler a um bife. E aí as calorias começam a ficar altas. E o feijão vem com ele carboidrato. Então ele é muito mais carboidrato do que proteína e ele é muito mais caloricamente denso. Então vira um jogo de matemática. É mais fácil você optar. É mais fácil nos produtos animais. E aí, num atleta, numa pessoa em fase de crescimento, numa criança que está se mexendo, que está gastando caloria, o número das calorias talvez não conte muito. Numa mulher na menopausa, isso já vai ter uma influência, porque a nossa taxa metabólica basal diminui um pouco. Então, você tem menos necessidade calórica, só que agora você tem um problema. Você tem uma maior necessidade proteica. Então, para não extrapolar muito aquele número e não engordar, a matemática fica um pouquinho mais complicada. Então, em teoria, é super possível. Você só tem que saber combinar. E uma pessoa que vive só de proteína de planta tem que prestar realmente atenção na quantidade. Se ela só está comendo 50 gramas de proteína de planta, ela vai ficar deficiente. Se ela está comendo 150 gramas de proteína da planta, aqui essa equação vai fechar. Então, você não pode comer de menos, dá mais trabalho, mas é possível. Eu só vejo que para uma pessoa que está com resistência à insulina ou que já está com sobrepeso, é muito mais complicado com proteína vegetal. Tá. E quando a gente fala de gordura saudável, estamos falando de óleo de coco, de azeite, de abacate, de coco. Né? Porque às vezes você fala, você tem que colocar proteína, gordura, e aí precisa especificar, se a pessoa vai colocar... Não, só gordura. Existe o que a gente chama dos óleos de semente, né? Aqueles óleos altamente adulterados, esbranquiçados, que é óleo de soja refinada. Não, esses não, não, tá? De jeito nenhum. E isso, eu tô falando isso esse mês no meu programa de metabolismo, ele é um obstáculo metabólico. Ele é uma das coisas que confunde os sinais dos hormônios de saciedade e da programação leptina, insulina, glicose. Então, esses óleos vegetais, pelo amor de Deus. Então, se a gente fosse pensar em 3 alimentos para você cortar, porque assim, eu detesto extremismos, são raras as coisas que eu não como, ou pelo menos evito. E quando eu penso em 3 coisas, depois eu te falo os meus, mas quais seriam as suas 3 coisas? Você fala, olha, isso, corta. Tem umas coisas que não são comida, né? Essa aqui é a dificuldade. Um é assim... Então salgadinhos. Salgadinhos de jeito nenhum. Isso não, tem que botar na cabeça, olhar com nojo. Não é nem com, que queria não comer. Não, olha o que é isso. Isso é um plástico com corante, com óleo vegetal. É uma combinação que tem nesses ultraprocessados que o nosso cérebro não tem nem capacidade. Então, entra um fogo de artifício no cérebro, que é a combinação de muito açúcar, muito sal, esses óleos hidrogenados, e eles foram desnaturados, eu não sei, não é desnaturado, estava me faltando a palavra, eles foram
pré-mastigados para ficar nessa consistência que você quase nem precisa mastigar. O seu cérebro... E eles foram construídos quimicamente para fazer você viciar, né? Eles Sim, uma alta dose de sal, açúcar e eles gordura. alteram os neuromoduladores, então mexe lá com toda a programação também, dopamina, serotonina, então isso é para não comer jamais. Tira os salgadinhos. Eu acho que esse seria o pior. A única das coisas que eu falei, não, isso não é comida mesmo. Eu acho que o resto são um pouco acho que combinações, né? Para mim, eu não comeria, assim, já comi, mas se eu fosse tirar, eu cortaria aquelas bolachas recheadas. Sabe, aquelas bolachas que tem o creme. Nossa, gente, não, bolacha recheada. Margarina. Margarina é uma coisa... Margarina nem formiga come. Nem formiga come. Então, são poucas coisas que eu não como. Margarina... Bolacha, já comi, mas biscoito para você? Bolacha biscoito. Pra não, mim. então são biscoitos, salgadinhos, e ainda entrou, você me lembrou de um que é o xarope de frutose. Que tem várias, que vai ter, várias coisas. Nessas qual é o seu outro? E o outro são alguns embutidos que para mim não é nem que eu não como de jeito nenhum, é que me dá um pouco de bode deles, porque eles enganam. Então você pega peito de peru, eles passam como saudáveis, eu chamo de fit fake. Cani. Né, cani. Então são essas coisas, cani, peito de peru, que o problema não é ele fazer mal, é você achar que tá fazendo bem. Porque se você for comer uma bolacha, você fala, nossa, isso aqui é horrível, mas vou comer uma bolacha e acabou. Agora, você vai comer o cani e o peito de peru achando que você tá fazendo uma alimentação super saudável, né? E existem, né, saber comprar, é saber o que você tá comprando, porque existe o peito de peru que veio o peito do peru, veio do peito do peru, que o cara... não, eu tô falando aquele que não é peito de peru, que é um embutido, os embutidos com um monte de nitrato, tipo salsicha. Que tem corante. Então, para mim, o que me incomoda são esses fake fit, né? E, aliás, falando em fake e fit, eu percebo que as pessoas têm eles se enganam ao achar que eles vê lá uma pessoa que tem um Instagram toda saradona, fortona, e come o peito de peru, e come um monte de pó e não sei o quê. E para mim é muito diferente a pessoa sarada da pessoa saudável. Né? Totalmente diferente, né? Então, a gente pode entrar desde o mundo do anabolizante, mas como comida saudável e comida para emagrecer também são duas coisas completamente diferentes. Você pode engordar comendo tudo saudável e você pode emagrecer comendo uma tranqueira de que acontece processada. Muito, né? Comendo gelatina o tempo inteiro, comendo um monte de café, e não café de boa qualidade, cafés péssimos o dia inteiro para tirar fome. Tem muita gente que faz dieta o tempo inteiro assim. Aí a pessoa fica magra, com aquela cara caindo. Por isso é que eu gosto de pensar, quando a gente pensa em saúde e alimentação, ao invés de pensar que a gente faz dieta para perder peso, eu estimulo as minhas mulheres, a gente come para criar massa muscular. E isso também é quase uma doutrina que, assim, mulheres podem ser musculosas. É que o ideal... Acho maravilhoso, é que a gente tem na cabeça que sarada... ninguém quer ficar lá meio mini Hulk. Gente, é muito difícil. É muito difícil. Não, a pessoa fala, chega pro treinador na academia, olha, que eu não quero ficar muito forte. Eu falo, olha, eu quero muito. Eu chego lá e falando, eu pego peso pesadíssimo, eu como proteína, eu tomo aminoácido e olha só. Não é fácil. Assim, não é fácil. Então esquece que você vai estar com medo de ficar marombada, que não vai acontecer. Estou com medo de ficar com a perna muito forte. Ai, tenho morro de medo. Então, pensa que você está comendo para construir um corpo, não para perder algo. E aí, nessa construção, você precisa nutrientes. Para começar, comida de verdade. Coisa que não veio num pacote. E também existe uma certa diferença num processado. Por exemplo, essa maravilha que a gente está tomando é um processado. Uma proteína whey é processado. Colágeno hidrolisado, que eu gosto, não é uma proteína completa, mas tem sua função. É um processado. Mas você não pode comparar isso com uma bolacha azul. Exatamente. São processados diferentes. Então, você tem que ter a inteligência de pegar um rótulo, né, e ver, isso aqui simplesmente o cara processou, esse aqui ele manipulou, né, ele aditivou, isso aqui ele colocou, enfim, então comida de verdade, que isso vai ser a sua proteína, pode ser todo animal, frango, peixe, carne, ovo, leite, feijão, grande bico, lentilha, comida de verdade, que estraga se ficar fora da geladeira. Esse é um bom ponto, né? Se você pegar uma bolacha e você deixar ela fora da geladeira, ela vai ficar lá anos. E eu acho que é esse o grilo que as pessoas, quando começam agora que a gente está numa era carbofóbica, é a confusão do que é um carboidrato, né? O biscoito, essas porcarias, eles são os carboidratos que a gente chama acelulares. Não tem nada ali.
Não tem nada que te nutre. Uma cenoura, uma beterraba, uma batata são carboidratos densos. Eles têm caloria, sim, eles têm carboidrato, mas eles têm um perfil de minerais, de vitaminas, coisas que vão construir saúde. E aí, por conta da carbofobia, não come o bom. Sim, sim. E aí come um fit zero que industrializado, que não vai te dar nada. Aí você fica mal-humorada, deprê e não constrói músculo e não entende o que está acontecendo. Eu vejo muito nas redes sociais que sempre que eu posto minhas receitas, eu acho que nunca na minha vida eu pensei em caloria, nunca. Não tenho a menor ideia. E várias vezes você vai alguém, mas quantas calorias tem? Gente, o ponto é, se você for pegar caloria, sei lá, você pega um abacate, tem muito mais caloria do que uma bolachinha. Só que esse abacate está cheio de nutrientes, essa bolachinha é açúcar, gordura e... E eu gosto muito de falar disso, que algumas comidas, as comidas de verdade, vêm com desconto, tá? Que a gente chama do efeito termoenergético da comida. Então, para processar, por exemplo, uma proteína, essa é o que tem o maior efeito talvez o termoenergético eu também esteja traduzindo aqui meio errado, mas você gasta, vamos dizer que esse bife tem 100, estou inventando números, 100 calorias. Você vai gastar 20 calorias para digerir essa comida. Então, na verdade, o efeito net dela no seu corpo seria 80. Um abacate vem com fibra, então ela vai ser amortizada, ela vem com essas gorduras boas, elas vêm com outras vitaminas. É claro que se você comer 5 abacates, é gordura demais. Né? É a mesma coisa Eu tive um caso super recente de uma cliente que estava tudo certo, e eu peço esses diários. Eu falei, olha, hoje eu quero que você tire foto, porque ela não estava fazendo diário. Ela comia pasta de amendoim como se fosse alface. Eu não estava entendendo por que ela estava engordando. E era uma colherzinha da pasta de amendoim que era para você comer. Atende? Então você tem pacientes, você atende? Eu atendo. Eu tinha uma clínica. A minha clínica agora está um pouco fechada, porque lancei o podcast, estou escrevendo um livro, então eu não estou atendendo. Mas eu atendia mulheres. Que legal. Antes eu atendia todos. Aí eu comecei, só quero trabalhar com mulheres. Aí comecei a restringir pra caramba, só quero trabalhar com mulheres brasileiras, porque estava tendo muita demanda, comecei a me dar esse luxo, né? Mas só nessa fase da menopausa, mulheres que não estavam conseguindo emagrecer e estavam a fim de fazer um programa integrativo, onde aí eu olho todos. A gente vai olhar tireoide, intestino, exame de fezes, exame de sangue, exame de tudo, porque aquilo, não é a dieta para emagrecer. Você faz tudo online, obviamente, porque online, você mora lá. Não, adorei. Eu queria ficar conversando horas mais, mas está acabando o tempo, então eu queria te fazer a minha pergunta do fim, que são 2 livros, 2 filmes e 2 restaurantes que podem ser na Califórnia, onde você mora, porque afinal de contas, né? Eu até vou começar pelos restaurantes no Rio, porque fui lá ontem. No Rio tem um que eu adoro, que é o Guimas da Gávea. Adoro, muito clássico. E eu cresci com as meninas mascarenhas, então para mim é quase que um aconchego. Quando eu venho para o Brasil, aquele lugar que eu me sinto em casa, o Djalma ainda trabalha lá, o cardápio é o mesmo, o que algumas pessoas reclamam para mim, já não preciso nem olhar o cardápio, eu já sei o que eu quero. Eu também adoro quando eu já sei. E o outro que eu pensar aqui agora é a La Carioca, cevicheria. Eles têm 2 locações no Rio, na praia é o meu favorito. Você come com pé na areia, esse muito super bom. recomendo. Adorei o tiradito de salmão são maravilhosos. Sei que você implica com salmão, mas o tiradito de salmão deles é ótimo. E livro... Também tenho 2 livros que me acompanham. O primeiro que foi responsável pela mudança na minha vida, que é a Autobiografia de um Yogi, esse do livro Yogananda Paramahansa. Claro, quem não leu tem que ler. Tem que ler. Esse tem que ler. Desse tamanho e reler. Tem que ler quando você tem 20 anos, depois quando tem 30, a cada 10 anos, eu diria. Tive experiências metafísicas lendo o livro. É realmente incrível. E onde eu moro agora é bem perto do mosteiro dele. Que legal. E aí o outro, que é menos etéreo, O Físico, do Noah Gordon, não sei se você conhece. Tem até uma série agora. Tem? Tem. E que tradutores, dono da editora, o título original é The Physician, que quer dizer o médico. É o médico, exato. Não é o físico, não tem nada a ver, o título não tem nada a ver. É uma história linda, passada na Pérsia, na Europa, a história da medicina. Tem uma minissérie linda, linda. É um livro maravilhoso. Maravilhoso. Um filme, eu sou pior de audiovisual, mas eu acho que recentemente... Eu não sei se é dica, mas é um filme que me provocou, que é o Pobres Criaturas, que ele foi maravilhoso. Impactante por diversas né? Te faz pensar, cada diálogo ali... Você passa o filme inteiro se questionando. É bem interessante. E aí, da atualidade, Dias Perfeitos. Gente, você é a 3ª pessoa, comigo a 4ª, porque Dias Perfeitos é impressionante como esse filme impactou as pessoas.
Gente, É engraçado que eu tava... Foi o primeiro que veio, então que bom que impactou os outros. Eu falei, será que eu falo esse? Maravilhoso, Dias Perfeitos, maravilhoso. Assistam. E onde que a gente te encontra? Porque depois desse podcast, com certeza todo mundo vai falar onde que eu acho essa mulher. Eu lancei um podcast, uma Sou Bela, sou de alma, e porque eu sou Bela, Isabela, e somos todas almas belas, que é um podcast voltado para mulher, onde eu explico tudo. É quase, se você escuta os podcasts, é quase você ter uma consulta. Eu falo sobre todos esses hormônios, e são densos, não são... demoram. Eu gosto dos densos. E no Instagram, fortes_Isabela, que eu dou as dicas rápidas. Tá. Mas é rápido. O podcast eu acho muito mais rico. Mas e se atende também consulta. Se alguém quiser, eu atendo consulta, isabelaforte.com.br ou chama pelo Instagram. Ótimo. Aí, Bela, eu adorei. Prazer. Muito obrigada. Foi um prazer. Já era super fã. Amei. Super receitas, aprendi a fazer coalhada, adorei. colocar limão sem... limão e abacate. E a gente esqueceu de falar do açaí, né? Que vocês têm açaí. Pois é. A gente fomos os primeiros exportadores de açaí. Registramos o açaí no FDA. Não existia nos Estados Unidos. E hoje somos os maiores vendedores de açaí nos Estados Unidos. A gente tem 2 fábricas na Amazônia. Como chama? Sambazon. E é uma fábrica... Samba de samba. Na verdade, era Saving and Managing the Brazilian Amazon. É um acronismo. Aí virou então ficou Sambazon. Perfeito. Porque a gente trabalha com população local, só nativo, toda a cadeia produtiva é cuidada, a gente tem várias escolas, todo aquele triple bottom line, que a empresa tem que ser sustentável, bem idealista, fazer bem ao mundo. Então tem um monte de... Eu adoro que eu só recebo pessoas aqui assim, as pessoas que acham que não existe gente assim, tá cheio, tá cheio. E eu acho que quanto mais a gente vibra nessa energia, mais delas vêm para nós, né? E acho que essa é a ideia do podcast, né? Porque quando você tá sozinho, você pensa, eu quero fazer uma coisa assim, mas não deve funcionar. Aí quando você vê um podcast onde todo mundo está fazendo uma coisa assim, você fala... tem uma turminha por aí. Existe uma esperança. Então, vamos todos elevar a humanidade que assim seja. Com a melhor maneira possível.